Bom, gente, bom dia a todos. O pessoal tirando selfie aqui, os últimos detalhes para a gente começar. Obrigada pela presença de todos aqui. Não sei se o som tá bom, estou me sentindo, tô ouvindo meio ecoado aqui. Um balde. Bom, obrigado ao pessoal que está no webinar para essa apresentação da pesquisa sobre a trajetória financeira do brasileiro. Primeiro eu vou me apresentar, eu sou a Ana Leone, responsável pela área de Educação e Informações Técnicas aqui da Ambima. E eu estou aqui com duas pessoas que vão debater o assunto, o Aquiles, que é estrategista de investimentos pessoais e superintendente executivo, responsável pela distribuição de fundos de investimento Santander Asset Management, e ele também é presidente do Comitê de Educação da Ambima. E o Renato Meirelles, que é presidente do Instituto de Pesquisa Locomotiva, foi fundador e presidente do Data Favela, é isso? Data Favela e Data Popular. Data Popular, tendo conduzido centenas de estudos sobre o comportamento do consumidor brasileiro. Então é o cara para debater aqui com a gente essa pesquisa. Bom, a ideia aqui é a gente passar pelos dados da pesquisa, as informações que a gente tem sobre os segmentos que nós chegamos, e depois a gente abre para as perguntas e para o debate. É super importante que vocês levantem a mão nas perguntas e façam no microfone para que o pessoal do webinar possa participar. Bom, então vamos lá. Essa pesquisa encomendada pela Ambima do Instituto Na Rua foi dividida em duas etapas. Uma primeira etapa teve o objetivo de levantar de forma qualitativa como as pessoas gerem a sua vida financeira. Então, essa foi a primeira etapa. Então, a gente contratou este instituto, eles mergulharam aí na vida das pessoas, fizeram 400 entrevistas e 24 vivêncis. Foi bem interessante, acho que vale a pena a gente investir um tempo aqui explicando a metodologia. O interessante desse trabalho da equipe do Na Rua é que não havia uma pré-segmentação para que essa segmentação fosse validada a partir de intervenções com o público. Eles entenderam bem qual era o nosso objetivo, a gente tinha o desafio aqui de entender o trajeto das pessoas mesmo na gestão financeira. A gente não estava muito preocupado em entender como as pessoas estavam naquele momento, mas entender qual foi o percurso que elas percorreram para chegar até aquele momento de vida. E para isso a gente queria segmentar, então a gente começou ainda no começo falando, olha, vamos ver se entre os milênios a diferença, a geração X, a Y, a Z, sei lá qual. Não, mas isso é diferente nas classes sociais. Mas a gente não estava muito preocupado com esse tipo de segmentação, porque a gente queria entender de fato quais são os comportamentos que levaram as pessoas a chegarem até aquele momento. Porque muitas vezes o que nos trouxe até aqui não é necessariamente o que vai nos levar daqui adiante. Então essa era um pouco a investigação. E foi com esse espírito que eles capturaram exatamente o que a gente precisava. Em seguida, a gente também tinha uma preocupação de ter uma abrangência nacional, então nós escolhemos 4 praças, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Recife. Eles até, inclusive, no começo recomendaram que a gente fizesse também alguma praça da região centro-oeste, mas por uma questão até de organização de budget do projeto, a gente definiu, olha, se nessas primeiras investigações aparecerem alguns traços regionais muito fortes, a gente vai incluir alguma praça do centro-oeste. E a gente viu que isso não foi necessário. E também um recorte que fosse representativo das classes A, B e C, isso é muito importante, porque acho que vale destacar que o foco da Ambima são investidores, é onde a gente foca diretamente os nossos esforços de compreensão. Então, para isso, a gente definiu um público das classes A, B e C. A gente também não se preocupou muito com essa questão de idade, porque para nós o recorte relevante era que fossem pessoas que produzissem renda independente da idade, inclusive até aposentados, que tivessem renda, porque a ideia era ter aí a ideia de como eles gerem os seus recursos, independente de quais sejam as fontes dele. E por fim, isso foi então um processo qualitativo, foram 400 abordagens na rua, então até a gente brincou, falou, nossa, é quase uma quantitativa, para que pudessem ser feitas 24 vivências.
E a segunda etapa do trabalho, que eu tive o resultado prévio essa semana, foi super interessante, a gente vai divulgar em breve, que é a quantificação desse público. Então, na primeira etapa nós descobrimos quem somos e a segunda etapa nos disse quantos somos em cada um desses segmentos. Então, o primeiro objetivo era entender a trajetória e não o presente. Quando a gente faz uma fotografia e a gente tenta analisar o momento presente, fatores externos influenciam demais. Crise, o momento pessoal que a pessoa vive. Então, o objetivo, de fato, como eu disse, era tentar identificar esse trajeto. Então, é muito importante que vocês observem os resultados nessa diferença. Então, não é o momento presente. Até no debate, a gente vai abrir um pouco para essa questão de quais são esses fatores que acabam influenciando determinados comportamentos, mas, de fato, não é o foco. Bom, então começamos aí a brincadeira. A abordagem nas ruas, ela baseou na construção de uma montanha. Então, a equipe que conduziu esse trabalho era... Tá ruim, né, o microfone? Eu estou me sentindo dentro do... Ele vai desligar? Desligou? Ligou? Aí, nossa, já tem elas meio feia, né? Ainda assim, meio... Bom, então o objetivo era abordar as pessoas e essas pessoas tinham que fazer um exercício de construir a montanha da sua vida. Até já me disseram que esse é um método usado até por alguns especialistas para identificar comportamento. Então, isso que fez o primeiro trabalho. A equipe do Na Rua, eles se preocupou muito em fazer uma distribuição mesmo dentro das próprias praças. Então, por exemplo, em São Paulo, eles foram na região da Paulista, no centro da cidade, Berrini, para a gente ter, de fato, aí uma multiplicidade de perfis. E aí, esse aqui é o exercício que eles propunham. A pessoa, então, contar, olha, me fala aí como é que foi sua vida até agora, marque pontos importantes e construa aí a sua montanha. E em cada um desses pontos mostra um evento, algo importante que tenha acontecido na vida desse indivíduo. E eles queriam também entender qual era a essência da pessoa que está simbolizada ali pelo aquele sol em cima. Então, olha, tudo bem, isso aqui foi o que você fez até hoje, isso aqui como você conduziu sua vida até hoje, mas o que te move, né? Qual que é a sua essência de fato? E, a partir disso... Está aqui, né, um pouco de algumas pessoas que foram abordadas, cada uma construiu a sua montanha, tinham montanhas com desenhos diferentes, umas, né, em aclive, outras em declive, outras bem em zigue-zague, volátil como o nosso mercado, enfim, tinha de tudo. E a partir desse olhar, né, dessas montanhas, da observação desse material, eles começaram a observar padrões repetitivos. Então, quais são os padrões que se repetem e a partir daí fazer a segmentação. Então, é um pouco diferente de parte, ou né, pelo menos dos trabalhos que eu conheci até então de segmentação, em que há um entendimento prévio de quem está contratando a pesquisa, de entender, olha, eu vejo o meu mercado segmentado dessa forma, por favor, vá à rua e valide se esse segmento faz sentido ou não. Aqui a abordagem foi absolutamente livre. Então, não havia uma pré-segmentação, havia sim um entendimento do que a gente queria, que era entender esse trajeto, e a partir disso a abordagem foi livre e se identificou, então, quais são os padrões repetitivos desses indivíduos que foram abordados. E aí começamos a chegar às primeiras conclusões, né? Então, quando eles analisaram essas 400 montanhas, eles viram que o dinheiro ele é o alicerce da vida. Parece óbvio, mas o que isso significa? Que para nós especialistas, nós que trabalhamos com isso, sejam planejadores, educadores, pessoas, né, das instituições financeiras, a gente tem o dinheiro como um assunto central. Então, a gente acha que isso tem uma proporção na vida das pessoas diferente do que de fato elas têm. Então, as pessoas não gerem dinheiro, elas gerem a vida, e para isso, a gente vive numa sociedade capitalista, o dinheiro é o alicerce. Então, o dinheiro nunca aparece como protagonista, ele é parte da viabilização de projetos de vida, de sonhos e objetivos. Então, esse foi o primeiro achado, isso aí já tem muito assunto para a gente debater, principalmente quando a gente está falando de questão de abordagem e linguagem, né, quando a gente quer falar de investimentos, por exemplo.
O dinheiro também ele é um indicador de potência, então ele está muito relacionado ao que se pode fazer, ao que não pode fazer. Então, quando a pessoa tem uma situação de renda satisfatória, isto é um sinônimo de potência, de que ele é capaz de prover, que ele é capaz de aproveitar os benefícios que aquilo traz. E também o inverso é verdadeiro, quando não há o dinheiro, há uma sensação de impotência absoluta, e isso reflete na vida familiar, no trabalho, na vida social, etc. E também mostra como as pessoas lidam com os seus limites, porque é um assunto muito árido, a gente aqui na Ambima já promoveu outros debates, outras pesquisas que mostram muito isso, a dificuldade que a pessoa tem de lidar com o tema, e isso mostra os limites, porque muitas vezes a renda está condicionada ao outro, ao empregador, né, ou à previdência social, ou à empresa. Então há uma relação muito forte de como as pessoas lidam com os seus limites quando a gente está falando de dinheiro. E para falar de dinheiro, não dá para falar disso sem a gente entender o contexto de vida das pessoas, sem a gente falar da vida das pessoas. A gente precisa significar o que o dinheiro representa em cada contexto de vida para que aquilo reverbere e tome, tenha algum sentido, algum significado. Então, esses foram os primeiros achados, quando eles começaram a analisar, quando eles analisaram as 400 montanhas, e a partir daí eles escolheram, então, eles já tinham uma pré-segmentação, eles escolheram personagens que poderiam validar ou não essa primeira segmentação, e foram propostas, então, as vivências, em que as pessoas tinham que mostrar a linha da vida. Deixa eu ver se é o próximo slide já. Então, nessa linha da vida, eles eles recebiam um novelo de linha, eles tinham que pendurar como um varal e ali contar eventos da sua vida. Então as pessoas tiveram a oportunidade de compartilhar 1, 2 dias com essas pessoas, verem com o contexto que elas vivem, se realmente aquilo que estava refletido na montanha fazia sentido na vida delas. E foi a partir daí então que se chegou a esses 5 segmentos, que a gente vai falar e debater bastante em detalhes. Vocês viram aí os banners, depois eu quero ver quem é que vai tirar selfie no seu respectivo banner. O mais legal de fazer essa apresentação é depois perguntar quem é quem aqui, né? Bom, o primeiro perfil que a gente identificou nesse trabalho foi o do construtor, que é aquele perfil do devagar e sempre. A gente vai falar bem em detalhe cada um deles. A gente está falando aqui dos despreocupados, que são aquelas pessoas que amanhã eu resolvo o que eu vou fazer, são pessoas que são mais fluidas, abertas ao fluxo da vida, às situações da vida. A gente tem o camaleão, foi um segmento interessante, ele mudou de nome 3 vezes, mostra aí que camaleão de fato é o nome ideal para esse segmento, e que são aquelas pessoas que se adaptam às situações que se apresentam. Depois temos o sonhador, que é aquela pessoa voltada com o pensamento ao futuro, e o planejador, aí, que é o sonho de todos nós, profissionais da área, que as pessoas se tornem. E vamos lá, conhecer então, tem um documentário, tudo isso foi registrado em um documentário, então a gente vai passar um vídeo de cada um dos perfis para a gente saber aqui quem é quem. Vai ser uma autoanálise aqui e um entendimento. Tá? Vamos lá, primeiro vídeo. A linha de tempo da gente na vida? A história de vida está enrolada aqui, você vai desenrolar agora. Cada etapa da minha vida foi como um degrau, né? Uma etapa que eu pude vencer, que eu pude conquistar, e de degrau em degrau, passo a passo, fui construindo o que eu sou hoje, né? Às vezes não subindo num degrau muito alto, mas sempre me mantendo ali para a primeira oportunidade subir mais um pouquinho. É assim que eu sigo as coisas, um dia de cada vez, em pé no chão, assim, sempre. Construindo as coisas, aos pouquinhos, mas indo. A vida continua, né? A gente luta muito dia a dia para chegar, sobreviver e chegar onde eu cheguei. Estou sempre procurando melhorar o que eu tenho, uma vida melhor. Esse aqui sou eu. Eu estou procurando sempre evoluir. Todo dia ali eu planto um pouquinho, né? Já quando eu acordo, vou trabalhar, vou treinar, eu estou plantando ali para colher no futuro, né? Eu vou a pé, vou treinar a pé. Assim eu poderia pegar ônibus, Uber, mas aí eu
evitar esse desperdício de dinheiro, saio 1 hora antes e vou caminhando até o treino. É meio longo assim, acho que é cerca de 3 a 4 quilômetros. Eu acho que cada dia é uma batalha. Pelo menos pra mim é assim, sabe? Nunca nada veio muito fácil. Então, é perseverar, conquistar suas coisas aos pouquinhos, mas sempre perseverando pra conseguir. Sou essa pessoa que pensa em cada centavo, em cada real. Vou deixar de gastar aqui porque eu não preciso tanto disso. Isso aqui pode ser pouco, é R$1, R$2, mas vai me servir daqui a pouco. Então você tem que pensar não só o dia de hoje, como o da manhã. Então eu tenho que me organizar em tudo. Às vezes eu consigo juntar 500, 600, às vezes eu vou deixando dentro de casa. Não, nem caio no banco, porque às vezes eu penso, tem tal dia vai chegar isso, tá em casa, aí eu vou deixando. O quarto dela é trancado, 24 horas por 48 lá. Então, não tá sei lá, agora tá trancado. Tem um segredo, só guardo aqui, ó, no bolsinho da jaquetinha. Só guardo aqui, ó, meu bolinho só, que é para as contas da manhã já. Quero demais. Eu poderia ter uma filial em Porto Alegre, em outro bairro. Eu sempre pensei, não, eu quero ter uma, mas bem cuidado. Eu recebendo os clientes. É uma maneira de pensar diferente. Talvez um grande investidor ia pensar, não, abre franquia e vai ganhar dinheiro. Eu sempre fui mais pé no chão. Eu acho que o dinheiro serve para realizar as coisas que eu acredito que sejam transformadoras. Eu tenho gerado muitas coisas transformadoras que o dinheiro me proporcionou, inclusive poder lançar um livro, inclusive poder montar uma empresa, inclusive poder comprar essa casa. Tudo que eu quero hoje, eu tô lutando. Tô plantando ali porque eu sei que no futuro eu vou colher, né? Fico muito satisfeita de ver onde eu cheguei e de ter a consciência de que eu consigo chegar mais longe. Este aí é o nosso primeiro segmento. Então, são pessoas do devagar e sempre. Então, de pouquinho em pouquinho, eles vão construindo. É aquele do tijolo, de fato é o construtor. Então, aqui tem algumas palavras, né, algumas expressões-chave que mostram, né, evidenciam esse segmento. Eles são pessoas controladoras. Oi, deu pau aqui. Deu? Oi, peraí. Oi, voltou. São pessoas controladoras, em geral eles são pessoas provedoras para a família, vivem o presente, então são pessoas que eles têm eles conseguem ver o próximo passo, não tem uma visão muito de longo prazo, mas sempre o próximo passo é muito visível. Ele é realizador, a conquista ela é tão relevante quanto o resultado final, isso é uma característica muito forte. Eles são humildes, perseverantes, desconfiados, então são pessoas que realmente tem que estar tudo ali à vista, à mostra, são bem prevenidos, têm medo de perder. Então, aqui isso é uma característica até importante depois a gente colocar no debate. Quando a gente aborda as pessoas falando, não, risco e retorno, esse aqui não tem, só tem retorno. Risco não é uma coisa que sabe se lidar bem. Então, são traços bastante marcantes. E é interessante quando a gente olha os vídeos, por exemplo, esse garoto aqui que está até ilustrando esse slide, ele fala, olha, eu poderia ir de ônibus, mas eu não vou para guardar os R$3,50. Aí quando a gente estava debatendo, né, a primeira vez, ele falou assim, mas ele é lutador, ele já vai andando, já vai aquecendo. Ótimo, ele aproveita, mas não é esse o motivador. O motivador é de fato que aquele valor vai fazer toda a diferença. Então, esse aqui, com R$50, ele faz alguma coisa. E a gente vai ver que perfis, antes de R$50 mil, você não vem nem conversar comigo que você não vai me capturar. Então, esse aqui é o nosso construtor. Vamos lá? Ao despreocupado? É o cheirinho que eu fiz. Eu não sei, eu acho que a gente vai desenrolar ele e ver o que tem dentro. A vida pra mim é hoje. Vivo cada dia do meu jeito, aproveito, curto bastante mesmo, tô deixando a vida me levar. Eu não penso muito no amanhã, eu penso, tipo, o que eu vou fazer hoje? Tenho dinheiro pra gastar hoje. E aí eu tenho que pagar uma coisa, mas com vontade de comer não sei o quê, eu gasto dinheiro. Aí eu falo, o que eu vou fazer amanhã? Eu só vou ver quando for amanhã, não sei o que vai acontecer. Se for acontecer ou não, então deixo passar um dia de cada vez. Acho que se você me desse, assim,
10 mil reais para ir no shopping, passar 1 hora, eu gastaria 11. Dinheiro na minha mão é de boa. Eu sou uma pessoa muito desapegada, muito despreocupada em relação a isso, não me preocupo, não penso muito no futuro, não sou de pensar. Não estou desesperada em relação ao dinheiro, claro, que está me fazendo falta, porque eu preciso dizer, eu tenho contas para pagar, mas tenho os meus pais, tenho minha mãe e meu pai que me ajudam muito. Eu compro, na verdade, porque não são coisas que eu estou precisando. Eu acabei de comprar um Líder, né? É um sutiãzinho que a gente chama de Líder, que é para usar como roupas diferentes únicas. Então é uma necessidade para mim, tá sendo. Eu tinha que comprar um acessóriozinho do feminino, mas que é super útil. É sempre no gancho. No ar, pendurado no ar, pendurado no outro, mas eu sempre dou um jeito de resolver. Eu sempre fui um cara que eu nunca me preocupei de guardar dinheiro. Enquanto meus irmãos estavam na faculdade, eu estava curtindo a vida, porque sempre eu tinha minha mãe para me dar. Minha mãe, eu sou pessoa que está na minha luz de água, tá entendendo? Aí eu não pensava no dia amanhã. Ficava todo mundo, passa um irmão, passa um amigo de você que está sem dinheiro, né? Daquele que não, porque você não vai ficar sem dinheiro, não, vamos usar. É claro que essa despreocupação com o dinheiro causa uns problemas, de vez em quando estou um pouco mais endividado do que eu queria. É mais ou menos assim, estou sempre um pouco endividado, procurando ficar muito, de tempos em tempos eu meio que zero a conta. Então, no cartão dos outros, fica mais fácil você ter a responsabilidade e saber o seu limite e até quanto você pode gastar. Por exemplo, o meu patrão, ele é maravilhoso. Ele empresta o cartão de crédito dele para todos os funcionários. Vem gastar segura, ele sai conferindo por todo mundo, que são nossos funcionários. 4 meses que eu não recebo R$1 de salário. Nada me abala, tenho certeza que vai ser uma coisa muito boa para eu ter aqui pra frente. Quase trabalho escravo. Pois é, olha aí, hein? Os despreocupados. É interessante, né? Porque, por exemplo, o construtor ouvir isso, a pessoa desmaia, né, na primeira declaração. Mas está aí um outro segmento que foi identificado. Nesse segmento, as características é a fluidez, eles são extremamente otimistas, bom, amanhã vai dar certo, em geral dá, porque são pessoas que contam com alguém, né? Não dá para ter uma vida dessa também sem contar com alguém. Tem pessoas aqui no trabalho que são pessoas em geral, com construtor, e o construtor também, né, tem um equilíbrio de ter uma pessoa despreocupada do lado, porque senão também, veja bem, né? É verdade. Mas tá aí, eles têm um excesso de confiança, são imediatistas, atender às necessidades, os desejos imediatos, o descontrole, são inconstantes, precisam da gratificação imediata, são pessoas bem sedutoras, né? Vocês viram aí, são pessoas envolventes, e que têm um grande jogo de cintura, porque no fim acham um jeito de dar certo. Ali tem até uma imagem que mostra um pouco como é a montanha dessas pessoas realmente numa inconsistência. Então, esse aqui não vai perder o sono se tiver uma conta atrasada. Vai dar um jeito para essa conta ser paga. Vamos lá, camaleão. Terceiro segmento. Não vai me dizer o que é isso? Minha trajetória financeira. Na minha vida financeira, toda embolada. Então, meu nome é Felipe, eu tenho 30 anos, eu moro com uns amigos, eu e mais 3 amigos, e vocês vão conhecer um pouco aí como a gente mora lá, como é a nossa divisão de vida. Vocês vão conhecer o Eduardo também, que nem chega em casa, já tem mais de 100 anos apagados. Ó, pelo menos a conta de água a gente sempre paga o mínimo. Essa é a mágica. Como eu faço para pagar as contas? Isso é uma coisa que, se eu pensar muito, eu não dou. As contas ficam ali na caixa do correio e eu levo alguns dias para pegar. Eu tenho que ter uns 3, 4 dias, depende do momento que eu conseguir abrir. Quando eu consigo pagar, pago tudo que é ali. Mas aí eu penso, eu tenho isso para viver.
Então o que eu faço? Eu compro tudo a crédito, no cartão, para pagar no outro mês. Tem que ter a comida, tem que pagar a conta, tem que usar. Então, às vezes eu não tenho dinheiro, a gente tem a despesa. Ela sabe que tem a despesa, a gente não tem o dinheiro às vezes, a gente fica devendo. Então quando tem, o dinheiro já vai dar o que está passado. Está todo mundo que a gente mora, a gente sempre tem amizade com a dona dos bares. Para ter conta, né? Para ter um fiadinho quando precisar, né? Às vezes não tem a grana na hora, mas trabalha de freelance, então não tem a grana, vai ter crédito, né? Às vezes não vai ter crédito, vale mais que dinheiro às vezes, né? Tem amigos, vale mais que dinheiro. Eu pensava que na minha velhice eu fosse fazer viagens, mas aí a coisa mudou, né? Eu pensava uma coisa e outra. Para renda final de mês, eu resolvi alugar minha garagem. Então, como meu vizinho, o apartamento dele estava fechado, em vez de eu deixar meu carro na rua, eu botava meu carro na garagem dele. Então, eu nunca falei para ele que minha garagem era alugada. Então, com esse dinheiro, eu conto no final do mês. Eu fiz até um curso de finanças pessoais online. Outro dia, entrei na internet. Eu tenho que saber onde é que vai, o que eu posso fazer. Só que eu não obedeci. A gente disse que tinha que anotar todos os gastos. A gente não tem fôlego, faz muita coisa hoje em dia. Mas pelo menos uma hora do dia sentar e anotar. Eu não fiz isso, sabe? Porque são nessas pequenas coisas que a gente não vê onde vai o dinheiro. Morar em Pinheiros, onde eu moro atualmente, é uma fortuna. Eu prefiro dividir uma casa do que morar longe ou mais afastado sozinho. Dinheiro é uma coisa que existe para suprir as necessidades básicas. É ter o suficiente para fazer o que me faz feliz, o que eu gosto. Eu sou meio camaleão, acho que ele se adapta, né? A minha felicidade ela se adapta ao que a vida que a gente tem. Eu consigo ser feliz dentro do que a gente tem. A gente não vive do dia, a gente vive dos momentos, cara. A gente vive do que a gente faz, do dia a dia, entendeu? 1, 2, 3 e... abacaxi! Esse perfil, como eu falei no começo, ele foi um perfil que mais mudou de nome. E também, segundo a equipe que produziu esse material, falou que foi o mais difícil de se identificar, porque primeiro as pessoas não se veem nessa situação. As características principais aqui são que eles se adaptam à situação que se apresenta. Então, se tem uma renda boa, ok, vivem bem, se cai de renda, se adequam e também vivem bem. Então, eles são meio desprovidos de ambição, estão conformados ou aceitam a situação que se apresentam. São bastante realistas, eles fazem muita gambiarra. Até é engraçado que essa senhora aí da garagem falou, olha, onde vai passar esse vídeo, né, para o meu vizinho não saber que eu uso a garagem dele. Mas também teve coisas mais tristes, pessoas que pediram para desligar a câmera porque tinha sido a primeira vez que tinha se deparado com aquela situação, nunca tinha feito uma avaliação do que estava fazendo com a vida, de que a vida era aquilo. São despretensiosos, previsíveis, são simples, é o devagar e sempre, mas diferente do construtor, que é o devagar e sempre na construção, esse não, é o devagar e sempre em lidando com o que se apresenta. Eles são ligados a valores intangíveis, então aqui tem algumas expressões de como minha família é mais importante, os amigos. Aquele garoto, por exemplo, ele abriu mão de viver de forma um pouco mais confortável, para viver numa situação menos confortável, mas num bairro que ele queria, então é um valor que para ele é importante. Se eu não me engano, foi ele que inclusive já tinha uma graninha, largou o emprego porque ele já tinha dinheiro para aproveitar um pouco mais, depois ele ia arrumar outro emprego e ver como é que ele ia se manter. Se adaptam, como eu falei, e têm expectativas muito baixas, não são pessoas de grandes ambições. De novo, a gente vai falar um pouco mais no final, como a gente se conecta com essas pessoas, mas está aí, né? Eles não têm expectativas altas, vivem dentro desse mundo que se apresenta. Vamos lá sonhar um pouco. O que você acha que é isso? Uma volta. Caminho. Desenrolar ele, vou estendê-lo pelo caminho. É uma linha de tempo isso aqui? Mais do que me planejar, eu sempre fui muito sonhadora. Sou do tipo que faz listas, assim. Antes dos 40, eu tenho que aprender a tocar baixo e comprar a casa própria. Eu ter nascido com essa coisa que eles chamam de sonhar acordado, né? Daydream. Eu sou otimista,
A ação própria de querer desenvolver uma coisa assim, a partir de uma ideia, de você, é uma forma de esperança, né? Vim pra Porto Alegre exatamente para estudar, vim atrás do meu sonho. Tinha um salário bom, tinha um carro, tudo era muito fácil, mas eu não estava feliz. Tentei o mestrado e quando eu passei, assim, foi difícil decidir largar tudo aquilo, mas eu peguei, botei minhas coisas numa mochila, minha mãe disse vai, e eu vim pra cá. Tcharam, Amparo FM! Eu faço um programa na rádio Amparo FM aqui em Peixinho, onde eu moro. Eu trabalho lá como voluntária há 2 anos, eu não recebo salário, mas eu tô sempre lá. Essa professora que não me deixa mentir, e ela vai cantar pra nós Mindy Williams. Isso mesmo, gente, Lady Gaga. Eu penso super alto, eu penso que um dia eu possa estar fazendo entrevista com pessoas muito famosas, como, sei lá, Ivete Sangalo, um dia estar no meu programa, a Cláudia Leite, Lady Gaga, oh meu Deus, seria perfeito. Eu tenho uma cabeça de 20 anos, eu sempre acho que a coisa vai acontecer. Eu quero ter o suficiente para nunca preocupar com as contas e ter um nível de conforto para os meus filhos, que eu possa dar cultura, que a gente possa viajar e que eu possa ter dinheiro para empreender. Mas muito mais pela satisfação do que pelo milhão. Eu seria capaz até de sacrificar o meu apartamento se fosse em prol do crescimento da empresa. Várias pessoas olham para mim e falam, você é louco, você vai colocar seu apartamento em risco? Por que não? Eu acho que o que pauta as minhas escolhas, apesar de parecer racional, parecer que tem um plano fechado, que eu vou chegar, não, elas são bem emocionadas. Eu preciso sentir que eu tô feliz. A minha relação com o dinheiro é intensa. Eu acho que eu tenho uma habilidade para fazer alguma coisa que gere, mas eu sou muito... Eu não sou organizado. Me falta organização, eu sou intuitivo e é fácil de eu me trabalhar. Eu sempre fui muito sonhador, sempre tô com 20, 30 negócios na cabeça, então eu acordo pensando num negócio, às vezes eu procuro algo para anotar, uma ideia, às vezes a ideia some, depois ela volta 2 meses depois. Então eu tenho sempre que estar me controlando para que eu consiga estar focado naquilo que eu estou fazendo. E agora eu estou esperando que alguém escute o programa e me dê um patrocínio. Tá aí, esses daí são sonhadores. São pessoas que têm um pensamento voltado ao futuro. Foi interessante quando a gente começou a discutir esse trabalho, que a característica que mostra aqui, que são pessoas que de fato elas têm a grandiosidade, pensam alto, mas muitas vezes não têm o fôlego para concretizar esses objetivos. E quando concretizam, já buscam outro, porque o pensamento está voltado ao futuro. Então, a construção, a idealização, ela é mais importante do que a construção do sonho, a idealização de um sonho, ela é mais relevante do que a concretização dele. Então, é engraçado, se a gente pegar essa menina, por exemplo, nesse último depoimento aí da Amparo FM, eu estou esperando que alguém veja o meu programa, né? E para que venham patrocinar, né? Como é que é, né? Gastar sola de sapato, correr atrás, concretizar aquele objetivo. Então tá aí, eu acho que um exemplo sintetiza bem a característica desse sonhador. Ele tem um grande sonho, eles envolvem as pessoas nesse sonho e quando concretizam muitas vezes já estão em busca de outro. São muito intuitivos, otimistas, são curiosos, idealistas, eles arriscam. A gente até teve um debate com uma equipe da CVM, super interessante. A gente está falando, talvez esse seja um público muito suscetível à fraude, porque eles colocam em risco tudo porque o sonho é maior do que qualquer racionalidade. O inferno aos outros, então, não deu certo, por que a crise, ou por que a inflação, por que não acreditaram nos meus sonhos? Nunca é por uma responsabilidade pessoal de não ter conseguido realizar aquilo. Como eu disse, eles vivem no futuro e gostam de ser diferentes. Então, são pessoas aqui, que é esse aqui que eu falei, né? 50 mil reais, não começa nem a conversar. Então, se chegar para uma pessoa e começar, olha, junta 10, de 10 em 10 reais você vai realizar seu sonho, meu amigo, 10 reais eu não faço nada, não saio nem de casa, né?
Ao passo que para o construtor R$10, R$3,50 vai fazer toda a diferença na construção de patrimônio deles. Então está aí os sonhadores. E o nosso último, o planejador. Me diga o que é isso. A minha história, né? Aos pouquinhos foi crescendo e virou um acúmulo de tudo que eu aprendi na vida. Sempre enderecei planos pelo menos a cada 2 anos assim da minha vida. Então eu tenho um ciclo aí de 2 anos para poder chegar em algum lugar e é assim que eu planejo minha vida. Todos os nossos passos são baseados em alguma meta, né? E dentro dessa meta a gente desmiuça passo por passo para chegar nela. Em 2013 a gente começou a fazer na panelinha, com banho-maria, assim, os alfajores, começando 2, 3, e isso hoje a gente tem, para falar que quase 350 pontos de venda, assim, né? Comecei a trabalhar cedo, trabalhava numa oficina que tem aqui em Livredo, depois saí, fui trabalhar no hotel, trabalhei 8 anos nesse hotel, peguei a indenização e investi nesse bar, no ramo de bar. Aqui era o antigo bar do Tricolor, né? Começamos daqui, ó, e aquela ponta lá, na frente daquela bicicleta lá, aqui tinha um secado, a rua não era calçada, a rua era na areia, era aqui onde a gente fazia a festa do Santa Cruz. E ali a gente foi fazendo dinheiro e sempre investindo na casa, né? Primeiro eu olhava para minha família e olhava para o amanhã. Quando eu tinha 10 anos, meus pais se separaram e ele foi embora. E aí, sem ajudar, sem nada. Então eu sempre me preocupei muito com o dinheiro, com o futuro, como é que eu vou me sustentar. Eu nunca gasto o que eu ganho. Eu sempre tento gastar no máximo 50% do que eu ganho. Hoje eu invisto em imóveis. Né? Então, surge algum imóvel, tenho a condição de comprar? Vou e dou meu jeito de comprar. Eu, de fato, sou super funcional. Eu coloco, desenho um plano, vou em frente e faço acontecer. Com 25 anos eu comprei meu primeiro apartamento. A minha expectativa era comprar com 28, mas eu consegui fazer essa compra antes. A minha forma de lidar com dinheiro hoje é totalmente irracional. Eu não me deixo levar tanto pelas emoções. Eu não consigo não ter dinheiro, sabe, guardado. Eu acho que é muito importante. Tipo assim, você sendo realista, eu preciso de um carro, mas eu preciso adiar essa aquisição por questão de investimento. Entendeu? E você poupar também é você investir. Eu sempre quis dar o que podia dar de melhor para minha família e pensando no amanhã. Eu sei que a idade vai passando, o tempo vai passando e a gente tem que investir. Eu sou movido a desafio, na realidade. Porque no momento que estagnar, eu vendo a empresa. Não, nunca estou satisfeito. Minha ideia é sempre aumentar a minha estrutura básica de receita. Então, para quê? Para que quando, sei lá, eu tiver meus 60 e poucos anos, eu possa optar por continuar a trabalhar ou não. Sempre juntei dinheiro, sabe? Meu dinheiro chega na conta e ele está praticamente todo destinado. Transferiu para outra conta, transferiu para a Previdência, transferiu para a poupança. Se ele sobrar, eu faço alguma coisa que eu gosto ou eu vou lá e junto mais. Planejei minha vida ali do jeitinho que eu quero e falta muito ainda. Mas a estrada é longa, eu ainda sou nova, tenho muita coisa pela frente. Mas aqui já deu uma boa história. Dá para começar a vida. Está aí o planejador, o sonho de todos nós, da indústria, né? Para transformar todos os brasileiros em planejadores. Então, aqui acho que deu para perceber bem quais são as características. São pessoas muito racionais, né? Tem lá a questão da irracionalidade, mas aqui eles têm metas, objetivos, são movidos a desafios, são sempre insatisfeitos. É curioso você ver aquela pessoa do Rio que tem 12 imóveis, trabalha, tem um emprego estável, ganha muito bem e ainda está pensando se aos 65 anos ele vai poder parar de trabalhar. Então aqui mostra bem a insatisfação. São pessoas com visão de longo prazo, traçam metas. Aí a gente pode fazer aqui 1000 debates. A diferença do construtor é que o construtor vê sempre o passo seguinte, esse não, ele vê o longo prazo e constrói esses passos, né? Percorre esses passos até chegar aos objetivos que quer. São pessoas que arriscam mais. Se a gente comparar, por exemplo, o empreendedor que apareceu, né, o empresário que apareceu neste perfil que fala dos alfajores, que tem 350 pontos de distribuição em Porto Alegre,
que cresceu e ele quer crescer mais, a hora que estagnar ele vai procurar outra coisa. Se a gente comparar com aquele dono de bar do construtor, que já teve chance de abrir franquias em Porto Alegre, né? Não quis porque ele quer aquele bar, que ele vai poder atender os clientes do jeitinho dele, da forma que ele quer. Dá para ver muito aí características de como é que eles ambicionam a vida. São líderes e sabem muito bem onde querem chegar. Então, está aí o nosso último segmento. Então, aqui um resumo de quem somos. Então, para resumir aqui, a gente está falando do construtor que ele faz acontecer dia após dia, de pequenos valores ele faz a construção do que ele quer e chega aos objetivos. As pequenas conquistas, elas são bastante comemoradas, eles são realistas e perseverantes. O despreocupado, eles deixam a vida me levar, são mais abertos ao acaso, têm valores inconsistentes, então realmente são mais abertos. A poupança ela é só para emergência, então é algo que é um mal necessário. São muito otimistas. Quando a gente está falando do camaleão, são pessoas que fazem de tudo, né? O cobertor curto para chegar no final do mês. Eles têm valores que beiram o essencial. E é muito importante, a gente viu isso, né? Se aprofundou bastante no trabalho, eu acho que a pesquisa quantitativa está trazendo isso também. Não significa que são pessoas que são mais bem-sucedidas ou não, dependendo das características que tem, que a gente viu de tudo. E até a nossa pesquisa quantitativa mostra que isso nem por idade, né, nem por gerações isso muda. São as pessoas que são assim, às vezes a pessoa está muito bem, mora numa casa super confortável, e aquilo para ela está bom, né, então não tem a ver com estar numa situação boa ou ruim. Eles usam muito o crédito para pagar as contas. Aquela pessoa lá que estava no supermercado, a equipe falou que foram em 4 supermercados para que ela conseguisse concluir a compra do mês. Então está aí uma irracionalidade, né, que o tempo não justifica os centavos que ela tem economizado, mas é aquilo, ela vive dentro daquele, né, daquele jeito de dar um jeitinho na vida. O sonhador motivado para o futuro, ele só pensa grande, investimentos acontecem ocasionalmente, são mais abertos ao risco, e é uma expectativa totalmente emocional, então é o sonho que move. E o planejador já é mais atento a oportunidades, ele maximiza os recursos. Aqui, para o planejador, a perda faz parte da construção. O construtor perdeu R$1, já fugiu do controle, sofrido, né? Isso é devastador. É um investidor constante e tem objetivos mais claros, se a gente puder trocar aquilo para não entrar no debate do racional e do irracional. E quando a gente está falando da nossa indústria, a gente tem oportunidades para todos os segmentos. Eu acho que isso que é importante. A pretensão aqui não é que a gente também faça um exercício que transforme as pessoas de né, que tenham traços característicos e absorvam outros. Eu acho que não é essa a pretensão. Acho que a pretensão aqui é, primeiro, gerar uma oportunidade de autoconhecimento, porque o processo da pesquisa mostrou isso, que muitas pessoas falaram para pensar, poxa, não imaginei que eu era assim. E também provocar um pouco os especialistas da área a se conectar mais com essas pessoas. Se a gente olhar o discurso que a gente adota, a gente fala só com um segmento. Trace metas, objetivos, anote o cafezinho, né? Risco e retorno, diversifique portfólio. Gente, isso aqui a gente está falando só com uma parcela da população. O desafio aqui é como a gente pode ajudar cada um dentro do seu contexto de vida, como eu falei lá no começo. Então, para o construtor, é isso. São coisas mais objetivas, mais tangíveis, a segurança. Falar de risco e retorno para ele só vai ouvir risco. O banco pode ser o próximo passo que ele precisa para tomar uma decisão mais importante. Certamente, ao nosso olhar, ele deixa oportunidades na mesa, mas é assim que ele encara a vida. O despreocupado, acho que o mercado tem a oportunidade de ser esse controle externo que esse segmento precisa, débito automático, limites de créditos específicos, aplicação programada, enfim, tem um elenco aí de produtos que pode ajudar, de serviços. O camaleão é isso, são pessoas que, né, a gente pode mostrar ali um pouco que há uma condição melhor de gerir aquilo, que essa inconsistência, esse imediatismo pode ser melhorado. A gente aqui pode ajudar o sonhador a, de fato, concretizar o seu objetivo e o planejador, aí sim, potencializar ainda mais o que ele pretende para os seus planos de vida. Então, tá aí.
Acho que tem bastante assunto para a gente debater. Não esqueçam as perguntas falando no microfone. Mas quem é que quer começar aí? Fazer suas introduções iniciais. Tá ligado aqui? Deixa eu aumentar o volume. Pois é, estamos na dúvida. Vamos com isso então. Então, acho que vamos comentar um ponto de partida, que acho que a Ana mencionou no comecinho, que é a motivação para a gente fazer essa pesquisa foi, dentro do Comitê de Educação de Investidores aqui na Ambima, entender por que o brasileiro poupa pouco. Por que temos um baixo nível de poupança no Brasil? A nossa taxa de poupança varia de 11% a 16% do PIB. Né? Ano muito bom vai para 16%, anos piores a gente deve estar muito perto disso, né? Deve estar perto de 11%, 12%. E a gente nunca tem uma dificuldade muito grande de entender o porquê disso. Né? Quando você vai conversar com as pessoas, né? Você faz pesquisa por classe, acho que pode comentar depois como o adequado é atualmente abordar por classe, mas quando você fala com a classe C para cima, do porquê que você guarda pouco dinheiro, a primeira resposta que vem é porque eu ganho mal, porque eu ganho pouco, como se a culpa fosse da renda. Então aí a gente olha aqui na América Latina, né? Outros países com renda per capita muito menor poupam muito mais. Aliás, a gente só poupa menos do que na Guiana aqui. A gente poupa menos do que a Venezuela, os brasileiros, né, da classe média para cima, do que a Bolívia, do que o Equador, do que o Peru. E vários desses países têm rendas menores do que a nossa, per capita. Às vezes metade do que a nossa, e poupam 1/3, 2/3 mais. Né? Então, uma grande motivação, a gente fez um brainstorm, né, aqui na Ambima, com as pessoas do comitê, gente da academia, pesquisadores, né, a gente trabalha com pesquisa de opinião. E aí a gente desenhou um pouco do que seria essa pesquisa, né, para tentar inferir algo a respeito disso, e a parte quantitativa que o Datafolha vem trazer agora nesse segundo momento, deveria nos ajudar a jogar uma luz sobre isso. Né? A gente já começa a ver um pouquinho aqui dentro desses perfis, talvez o porquê, né, dessa taxa de poupança tão baixa, e acho que está muito mais embaixo o buraco, né? Acho que é muito mais da forma como as pessoas levam a vida, e a vida financeira é só mais um aspecto dessa vida que acaba resultando nessa característica, né, de baixa poupança e de um país que tem um problema para se autofinanciar, sem falar conquista de independência financeira para aposentadoria e tudo mais. Tudo bem, pessoal? Muito legal a pesquisa, muito bacana. E se a gente for entender, todos os perfis partem de uma variação da formiga, que é o construtor, né, e da cigarra. O resto está no meio lá. Tem um conjunto de variações para isso. Agora, acho que tão bacana quanto entender as diferenças entre os perfis, o que marca essas diferenças, é também entender alguma coisa que une todos esses perfis. O que é que une esses perfis? Primeiro que essa montanha da vida mostra a montanha-russa da economia brasileira e da vida dessas pessoas que em vários momentos vão se tornando. Mas o principal fator que une tudo isso é o dinheiro como meio e não como fim. E isso talvez, para o setor de investimento, seja algo mais difícil de entender. O que é comum a todos esses perfis é que ninguém tem o complexo do tio Patinhas de mergulhar na caixa forte. Ninguém tem o complexo do tio Patinhas eu quero ter o dinheiro pelo dinheiro. O dinheiro é um meio de conseguir algo. Pode ser ter uma vida tranquila, pode ser ter educação dos filhos, pode ser realizar os seus sonhos. E muitas vezes os modelos de comunicação, de apresentação de portfólio, as formas de abordagem com os brasileiros desconsidera isso. A gente parte do princípio que o dinheiro por si só é um objetivo. E aí, quando você parte por esse princípio, as pessoas têm uma dificuldade de entender se o sacrifício necessário para se planejar e poupar dá uma contrapartida para a vida dele. Uma das primeiras coisas que apareceu aqui na pesquisa é entender esse dinheiro como um fio condutor da vida. Então, poupe por poupar, ou poupe para não se ferrar no futuro, que é quando você pensa em previdência, ou no planejo. Desculpa, isso não é muito sedutor. Isso dialoga pouco com o dia a dia, com o dia a dia das pessoas. As pessoas buscam e são movidas a metas e a determinados objetivos, mesmo sujeito do curto prazo. Aí aparecem os chatos para lembrar essas pessoas que a situação pode piorar, então, portanto, ela precisa ter um dinheiro guardado, ou os chatos que parecem ser mesquinhos, entre aspas, nós sabemos que não é isso, mas tem uma postura de mesquinhos. É o dinheiro pelo dinheiro, o dinheiro que eu quero guardar.
isso se distancia o mercado de investimentos da realidade da grande maioria dos brasileiros. Então, acho que o primeiro desafio efetivo para conseguir fazer com que a pesquisa contribua de fato para os negócios é entender que ou se conecta com a necessidade de se fazer investimentos com a vida cotidiana dessas pessoas, ou nós vamos continuar fazendo um exercício retórico achando que a lógica do Excel que movimenta o mercado de investimentos é a lógica da grande maioria desses brasileiros. Tem até duas perguntas aqui, não esqueçam de mandar as perguntas. Mas eu acho que esse ponto que o Aquiles trouxe, da motivação, né? Então, por quê, né? O primeiro trabalho que a gente fez aqui na Ambima nessa linha, que foi no final de 2013, foi para entender isso. Bom, de um lado tem gente precisando investir, do outro lado os bancos querendo captar, e tem um vale no meio, né? Como é que a gente entende o que acontece nesse vale? E a gente viu muito essa questão da abordagem, que é uma abordagem que não conecta muito, e uma linguagem que afasta. Eu sempre falo isso, né? Acho que foi um achado interessante. A gente viu lá, quando a gente estava falando de comunicação com o investidor e tal, aí a gente viu que investir, guardar, juntar e aplicar dinheiro tem 4 significados completamente diferentes. Aí fala, imagina, que besteira, mas é verdade. E essa semana mesmo, quando a gente estava vendo os resultados do Datafolha, eles fizeram uma pergunta que veio nesse sentido, de novo. Aí a gente capturou essa pesquisa lá de trás. Poxa, a gente não deveria ter falado de investimento, a gente deveria ter falado de aplicação. Porque quando a pessoa pensa em investimentos, ela não está pensando do jeito que a gente pensa, dinheiro no banco. Ela está pensando em investimento numa viagem, na educação dos filhos, no curso que ela quer fazer, no tempo com a família. Então, até a linguagem, né, até o vocabulário, ele precisa ser bem pensado. E entra aqui um pouco na pergunta até do Eduardo, que ele olha, o que fazer para conseguir que as pessoas mudem de patamar e passem para o perfil planejador? Eu tenho uma resposta, mas eu vou deixar para vocês. Está funcionando o microfone dele? Então é só o meu que está pifado. Acho que o ponto exatamente da pesquisa é esse, a gente não ter a ambição de mudar de perfil. A gente está vendo que a pesquisa mostra como as pessoas são, como elas lidam com a vida. Né? E o dinheiro é mais um aspecto dessa vida. Provavelmente essas características, certamente essas características se reproduzem na organização da casa, no relacionamento com os amigos, familiares. Elas devem ter uma linha ali de atuação. É uma pesquisa que no final revela preferências, né? Então acho que se a gente abordar a pesquisa, como vendo ela como uma forma de buscar migrar lá para o sistema de direito, né, para o último perfil que é o planejador, a gente vai fracassar na tentativa que a gente deveria ter de nos comunicar de forma diferente com esses 5 públicos. Hoje a impressão que a gente tem é que a gente se comunica com 1, no máximo 2 deles, né? E a gente abstrai os outros 3. Agora a gente vai ter uma noção com o Datafolha de quanta gente a gente está abstraindo. E quem sabe por isso, por causa disso, a gente possa talvez se organizar de forma melhor nessa comunicação, desenvolvimento de produtos e tudo mais, para ter uma taxa de poupança maior no final, talvez. E a gente se sente, honestamente, olhando a pesquisa, a minha reação inicial é até quase de desânimo, né? Porque desde como a gente chama os produtos, a gente classifica os fundos, né? De como a gente se comunica, de como a gente monta as propagandas e tudo mais, a gente não está falando com a grande maioria das pessoas. Não está. Né? Então, mas não vamos ter a pretensão também de torná-las todas as pessoas com quem a gente gosta de falar, que aí de fato a gente vai fracassar. Acho que o desafio é desenvolver produtos para os demais, desenvolver comunicação que toque, né, nos demais. Eu super concordo com o que o Aquiles falou, e acho que a pergunta reflete, na pergunta em si, o grande desafio do como oferecer investimento para as pessoas. Eu tenho um vício de caráter, eu sou publicitário, né? Então, eu sempre jurei que o publicitário, acho que o único que concorreria com os publicitários eram os médicos, naquela convicção de achar que todos querem ser como a gente. Aí eu descobri o pessoal que trabalha com investimento. E aí quando eu descobri o pessoal que trabalha com investimento, que tem essa lógica própria de que, pelo amor de Deus, como é que você vai desperdiçar nisso? Você não pensou cada passo de cada ação que você vai estar? Eu vi que essa desconexão que existe entre os publicitários e os médicos é ainda maior no universo dos investimentos. Por que eu estou dizendo isso? Porque é isso
que faz com que a gente ache que todos têm que ser planejador. Quando a gente pensa uma estratégia de trazer computação partindo do pressuposto de que todos querem ser como a gente quebra a cara, eles não querem ser como a gente. E eu queria dizer ainda bem, porque a gente é chato. Então, tem um desafio aí de conseguir fazer o exercício de humildade, de se colocar no lugar dos outros, entender quais são os gatilhos que podem ativar a vontade de poupar, de investir ou de guardar de cada um desses perfis. E apresentar um portfólio adequado para cada um deles. Para que cada um possa fazer o que achar melhor com o fruto desse investimento. Eu lembro uma vez, eu estava no Dona Marta, no Rio de Janeiro, no processo de pesquisa para o livro de favelas que eu escrevi, e aí eu vi uma dona de casa muito feliz, chegando em casa muito feliz. Eu falei, por que você está tão feliz assim? Porque eu comprei a primeira máquina de lavar roupa da minha família. Eu falei, nossa, que interessante. E como é que a senhora pagou, né? Como pobre paga, eu fiz um carnê. Eu falei, mas se a senhora fez as contas para saber o quanto de juros está pagando? Claro que eu fiz, eu não sou burra, estou pagando quase metade a mais do que isso. Se a senhora não é burra, então por que a senhora não guardou dinheiro e pagou à vista, para não ter que gastar tudo isso com juros? Ela olhou para minha cara e falou, com essa carinha de rico aí, você nunca lavou roupa no tanque na sua vida, né? Porque se uma vez na vida você tivesse lavado roupa no tanque, você entendeu por que eu não vou gastar 2 anos estragando meu esmalte para ter minha máquina de lavar. Eu quero ter uma máquina de lavar agora. E quem sou eu com essa carinha de rico para falar que ela está errada? Para ela, a compra da máquina de lavar é um investimento na autoestima dela, no tempo, no que ela tem, no que sobra para cuidar das crianças, no que sobra para ir para o mercado de trabalho. E a nossa lógica é que o investimento é apenas pela lógica financeira. Então, se a gente não entende isso, nós não nos conectamos com as pessoas. Se nós não nos conectamos com as pessoas, nós não vamos conseguir mudar a realidade de baixa poupança no Brasil. Muito bom, Renato. Agora eu estou me sentindo um pouco melhor porque eu sou uma publicitária que veio trabalhar no mundo dos investimentos. Bom, tem mais uma pergunta aqui do Roberto, que eu acho que ele está em linha com o que a gente está debatendo, que é o que a pesquisa traz em termos de implicações de políticas públicas para estimular a poupança pessoal e familiar. A gente debate muito isso também em alguns fóruns que a gente discute educação financeira, que, bom, de um lado a gente precisa aumentar a poupança, mas de outro lado a gente tem incentivos também a linhas de crédito, etc. Então, como é que a gente convive com isso? Então, tem pessoas mais radicais para um lado, outros do outro, que não deveriam ter crédito, porque tem que poupar, não deveriam comprar máquina de lavar porque tem que guardar. E para o outro, o crédito é importante, não deixa de ser uma forma de inclusão social, inclusive, e algumas vezes é recomendável até para construção de patrimônio. Como é que vocês veem isso? Até você, Aquiles, que é do ramo. É bem difícil, né? A resposta, acho que mais automática nossa, tá funcionando mesmo esse microfone? Agora está. Eu me ouço na caixa de som, mas vamos lá. Acho que a resposta mais automática é a educação financeira, né? A política pública deveria ser voltada à educação financeira, né? Isso está começando no Brasil agora, né? A gente já está começando a ter o rollout do ensino médio, o piloto do básico está acabando, para você ter inclusão disso no currículo daqui para frente, no ensino básico. Isso vai pegar daqui uma ou 2 gerações para frente, né? Agora, acho que a função muito mais, olhando de política pública, tirando a educação financeira, que acho que vai dar formação de capital humano e vai dar resultado muito mais para frente, acho que é muito mais de ajudar através da regulação, e acho que a Embima tem no lado da autorregulação uma parcela de contribuição, para tornar a comunicação talvez mais fácil, né? A gente tem discutido isso bastante, né? Hoje você vai fazer uma publicidade de fundo de investimento, a quantidade de disclaimers que a gente tem que colocar já ocupa metade da página e sobra muito pouco para deixar o programa interessante. Eu sei que isso está sendo revisitado. Eu acho que muito mais do que uma política pública de incentivo à poupança, acho que talvez na regulação, na forma como o mercado
opere, a liberdade que ele tem ou deixa de ter, talvez seja mais eficaz para ajudar isso do que do contrário. Bom, vamos lá. Eu vou... Esse é um tema que eu gosto de meter o bedelho. Primeiro, um pouco na linha do que o Aquiles falou, entender qual é o papel da regulamentação. E eu parto do princípio que é necessário. Ok? Então não acho que não é necessário, que a regulamentação vai lá. Taxa efetiva de crédito não existiria se não fosse regulamentação. Você tem um conjunto de princípios de regulamentações financeiras que fazem sentido para garantir aí uma igualdade de direitos. O que acontece? Em geral, isso é escrito por advogados para advogados. E na prática, a quantidade de coisas que tem que estar escritas, elas acabam por proteger de ações judiciais. E não coloca o usuário, o consumidor ou o investidor como alguém que tenha que entender aquilo. Então, acho que tão importante quanto entender o que de fato tem que ser regulado, o que não pode de jeito nenhum ser regulado, é entender que se o cara não entende, nós estamos vivendo a ilusão da regulamentação. Porque na prática isso não existe. Isso vale para contrato de seguro, isso vale para rótulo de embalagem, isso vale para serviço de saúde, por exemplo, que você tem um processo de regulamentação tão grande que praticamente não se vende mais plano individual hoje e deixa boa parte da população sem acesso a poder ter plano de saúde, tamanho preço que isso fica. Então, estou dizendo assim, parto do princípio que é necessário regular, mas é necessário entender qual é o limite para a informação das pessoas e para garantir uma maior presença das pessoas. Mas indo mais especificamente para políticas públicas, tem uma política pública que infelizmente só foi vista pela lógica fiscal e não foi vista pela lógica da poupança, que são as iniciativas como a Nota Fiscal Paulista aqui em São Paulo, que foi feito para evitar a sonegação. Se teve uma total mobilização do setor público para evitar a sonegação, e a partir do momento que conseguiu chegar a isso, tirou o direito das pessoas pouparem. E acredita, eu cansei de fazer pesquisas, que inclusive é engraçado, né? As pessoas mais escolarizadas, com dinheiro maior, elas fazem o quê? Elas não querem dar o CPF porque tem medo do fisco. E as pessoas de menor renda e menor escolaridade passam o CPF para todo mundo da família, porque ela vai fazer uma poupança. Enquanto gasta, isso paga a ceia do final do ano. É uma total diferença para um fator. Só que isso sempre foi visto pela lógica fiscal. E não foi vista pela lógica de incentivo à poupança. Então, isso é muito comum nas camadas de menor renda. Por exemplo, um outro fator que pode muito de incentivo à política pública, sempre na lógica da educação financeira e tudo mais, é como, por exemplo, poder regular e incentivar a iniciativa privada a romper com essa diferença de produtos financeiros de crédito versus produtos financeiros de investimento. O cartão pré-pago talvez seja um bom caminho, mas não vendido da forma que é hoje, né? Mas cartões pré-pagos em que o limite de crédito dele é X% do que ele tem investido. Portanto, ele consegue ter um juros menor para o crédito, já que é lastreado, operação de crédito é lastreado pelo dinheiro que ele tem guardando, e é um jeito de ele guardar poupando. É uma outra forma de conseguir incentivar produtos financeiros que rompa com essa diferença que parte pela lógica do dinheiro, que separa o que é poupar e o que é investir para essas pessoas. Acho que só mencionar mais um exemplo um exemplo de política pública, né, que acho que começa a avançar também o Ivan da BRAP ali, né, mas a BRAP luta muito atualmente para você ter, por exemplo, adesão ao fundo de pensão automaticamente para quando o funcionário já entra na empresa, para quando a empresa oferece um fundo de pensão. Esse é um caso de uma pequena mudança na política pública. Isso já existe para o FUNPRESP, então hoje se você entra como funcionário concursado no executivo, você vai ter a possibilidade de ter uma previdência complementar através do FUNPRESP, você já entra aderindo ao FUNPRESP, se não me engano, na alíquota máxima. E se você não quer ter essa previdência complementar, você pede para sair ou para contribuir menos.
você mantém a liberdade de decisão ainda, ninguém está tirando a liberdade de escolha. Mas você está trabalhando no aspecto comportamental, né? Em empresas comportamentais é o chamado viés do status quo, onde o ponto de partida é sempre muito percebido como legítimo, e ele é mantido pela maioria das pessoas. E isso acontece nos países nórdicos, nos escandinavos, que têm as maiores taxas de poupança, sistemas de previdência mais saudáveis, né? E a ABRAP tem essa bandeira, está tocando isso adiante junto com o governo, para que isso seja possível também na previdência privada, nos fundos de pensão privados. Pega muito pouco da população brasileira. Hoje, 2% da população, 3% da população brasileira tem fundo de pensão no seu emprego, né, na sua empresa. Mas já seria um exemplo de política pública já comprovadamente que funciona muito bem lá fora, que poderia ter aqui, e a pessoa acaba poupando sem perceber, porque isso já vem descontado no seu salário desde o início da carreira e tudo mais. Então, quem sabe uma ação de política pública que está em andamento e tem a perspectiva de ser aprovada no Brasil. Tem até uma pergunta aqui interessante da Leandra, que também fala um pouco dessa questão de mudar de características, que é uma coisa que eu quero colocar para a gente debater um pouco. Parte desse trabalho, no final, eles quiseram observar uma coisa que eles estão chamando de espírito do tempo, que é o quê? Quais são os fatores externos que influenciam esses comportamentos? Então, são eventos que possam acontecer e que, né, pode atenuar ou não determinadas características ou até mudá-las temporariamente ou realmente ter um processo de transformação. Que são os eventos que acontecem, eventos externos. Esse conjunto de características, ele mostra muito questões internas, como as pessoas são, como elas encaram a vida, como elas gerem as suas situações cotidianas, o dinheiro é uma delas. E tem os fatores externos que podem influenciar, como influenciam a nossa vida no dia a dia. Uma crise, o nascimento de um filho, para a gente também não falar só de coisas negativas, um emprego novo, ou um projeto que a pessoa tem a oportunidade de participar, um divórcio. Então, são fatores que influenciam e que podem, de fato, fazer que uma pessoa que é mais preocupada e desencanada na vida passe a pensar um pouco melhor nas coisas que ela tem que se organizar. O casamento, a gente teve num grupo que a gente estava discutindo esse trabalho, até foi na apresentação num banco, ele chamou todas as agências de publicidade que os atende, a gente fez um debate sobre essa pesquisa. Ele falou, eu casei, nossa, mudei completamente, agora eu quero saber até a vírgula, até para eu poder entrar no eixo. Certamente essa pessoa, ela vai ter uma boa noção do que, como essa nova configuração da vida dela vai se organizar, mas ela não vai deixar aquela essência. Então, uma conta atrasada não vai fazer a pessoa perder o sono, né? Talvez um consultor, que é uma pessoa mais de controle, se ela tem uma segurança maior, né? Se ela vê que o cenário está mais tranquilo, poxa, agora eu estou, né, mais estável, os filhos casaram, não tem ninguém mais para cuidar, vou cuidar de mim, pode ser que essa pessoa tenha que ter... Eu tenho um exemplo na família que é assim, que está mais relaxado, aproveitando um pouco mais, porque, né, a configuração tem outra forma de viver as circunstâncias. Então, acho que isso é importante, né, esses eventos. E como é que vocês veem esses eventos? A gente está no meio de uma... que não dá nem para falar no meio de uma crise, né, porque são vários epicentros, né, e quando a gente fez esse trabalho foi exatamente quando saiu a delação da JBS, a gente falou, meu Deus do céu, isso vai dar uma loucura, vai ser tudo ruim, todo mundo pessimista. Então, esses eventos, de fato, acontecem. Como é que vocês veem que eventos e como a gente pode provocar eventos? Né? Não só esses também que acontecem, mas como nós, aqui, especialistas, podemos provocar eventos para ajudar eles. Você que está sem microfone, já passo para você, mas quem quiser começar. Bom, primeiro, acho que tem excelente essa questão dos eventos e talvez um dos eventos mais críticos seja a perda do emprego. A gente estuda a relação do brasileiro com o dinheiro há muitos anos e uma dessas pesquisas que a gente fez mostra que, diferente do que se podia imaginar, as pessoas que não têm emprego formal são mais preocupadas com dinheiro. Porque as pessoas que têm emprego formal, elas meio que se acostumaram a um certo flat, eu sei o que eu tenho, eu sei o que para onde eu vou. Elas de fato têm mais poupança, têm mais estoque, também tiveram mais crédito em um determinado momento, mas elas não estão tão planejadas com o dia de amanhã. Então, essa questão de contar os centavos, de saber exatamente o que está gastando e tudo mais, é um pouco menor entre as pessoas que têm o emprego formal. Mas, para mim, o desafio de se conectar com os eventos é o desafio de se conectar com a vida das pessoas. Você pensar
o que a gente chama de simuladores de sonho, para dar uma razão para investir ou poupar, é uma coisa importante. Então, faz o seguinte, olha, você quer ter um filho? Entenda quanto você vai gastar no filho. Você acha que você vai gastar mais ou menos quanto em faculdade? Ou no colégio? Quanto a mais com comida? Quanto a mais, não sei o que. Olha, se você quiser ter um filho, você precisa sobrar mais X do mês. Como é que você pode fazer isso? E aí você vê... É como reeducação alimentar, né? Educação financeira é como reeducação alimentar. Você tem que ir entendendo e fazendo escolhas cotidianas do que você abre mão e do que você de fato não abre mão para conseguir alcançar essas metas e alcançar esses sonhos. Talvez essa seja uma das formas de poder, de fato, dialogar com os eventos cotidianos das pessoas, né? Incentivar através de ações de relações públicas, por exemplo, entrevistas com pessoas que passaram por esses dilemas, para conseguir construir identidade com essas pessoas. Ou seja, sempre como a gente se conecta melhor com o dia a dia dos brasileiros que talvez tenham sonhos diferentes com a gente, um jeito de enxergar o mundo diferente com a gente. Eu só queria aproveitar... eu acho que tem um ponto da regulamentação, 2 pontos da regulamentação que a gente acabou não falando. A regulamentação não, de políticas públicas. A primeira primeiro dar exemplo com a FGTS, né, amigo? Desculpem quem for aqui de regulamentação, tem que dar exemplo com a FGTS. A FGTS é um organismo de poupança. De longo prazo. Que tem o pior rendimento, porque o governo joga com o rendimento das pessoas. E depois você ainda incentiva, olha, vamos gastar aqui, você que estava desempregado, e vamos tirar da poupança isso. Então, a primeira questão tem que ter uma postura coerente. O governo tem que ter uma postura coerente com o que ele cobra da população. E para mim a questão do FGTS é emblemática. A outra questão é a questão da educação na escola. Por que o Brasil é um dos países onde mais se escova o dente no mundo? Porque se ensina a escovar o dente na escola. Porque quando a gente estava tendo o princípio o medo do apagão, se fez uma campanha nas escolas para as crianças cobrarem os pais em apagar a luz. E aí você ficou com um bando de criancinha cobrando moralmente o pai para poder apagar a luz. Fazer poupança e ter uma boa relação com o dinheiro tem a ver com isso também. O futuro está sendo construído agora nas escolas públicas. E tem que se ensinar a se relacionar com o dinheiro, a fazer planejamento financeiro, como se ensina a escovar os dentes nas escolas. Isso não é um detalhe. Isso é fundamental para construir de forma sustentável uma cultura de planejamento financeiro no Brasil. E fazendo uma ligação entre os eventos, né, e educação financeira, eu não sei se você está aqui, o professor William Eide da GV está desenvolvendo um trabalho muito interessante, é uma pesquisa ainda que está em andamento, mas tem pouca coisa que a gente sabe sobre educação financeira, mas uma das mais bem comprovadas é que ele é muito perecível. Você vai lá fazer uma palestra ou às vezes um programa de educação financeira, sobretudo com adulto, né, com criança... Criança aprende tudo, exatamente, absorve mais fácil. Mas com o adulto você vai lá, faz todo um programa de educação financeira, passa um trimestre, 2 trimestres, você testa quanto que reteve 10%, 15%, é uma boa retenção dos temas de educação financeira, né? E o que eles estão trabalhando na GV é o tema de educação financeira por evento. E quando um evento é relevante, a retenção daquele tema naquele instante é muito grande, né, depois. Então, sei lá, tem uma gravidez, por exemplo, uma gravidez inesperada, assim. Como organizar sua vida financeira para ter um filho? Aquele conhecimento, naquele instante, vai ter uma retenção altíssima. Isso é que nem guia de viagem. Você não compra um guia das ilhas gregas para ler porque você não vai para lá. Você compra porque você está pensando em ir para lá. Perfeito. Aí você vai reter onde estão as coisas legais, onde é que você vai visitar, como você vai organizar. Né? Genial. Educação financeira parece, né, através dessa linha de pesquisa que a GV está levando, o professor William está levando, de desenvolver isso, né, de sermos capazes de prover conteúdos que o sujeito vai lá e busca quando ele precisa. Porque naquele instante, aquele conhecimento vai ter retenção e vai ter uso. Né? Então acho que tem uma relação aí muito interessante do evento com o tema de educação financeira e como talvez a gente possa trabalhar isso daqui para frente. A educação financeira... Os eventos podem ser os gatilhos para a educação financeira. Se eu tivesse que resumir esse nosso bate-papo aqui, e os gatilhos são um motivador concreto. É isso que faz com que a educação financeira e a lógica de investir saia da teoria e vá para a prática das pessoas. É a necessidade que move as pessoas claramente.
Olhando os perfis que a gente viu aqui hoje, né, como isso não teria apelo entre perfis, né, de você tocar determinadas prioridades e momentos e eventos que os diferentes ali estão passando na vida, né? Acho que talvez seja uma forma também de atingir mais gente e não alienar 3/5 ou 4/5 desse público. E vocês não têm perguntas? Quem tem perguntas aqui? Comentário, perguntas, elogios, a gente ama. A pesquisa achei incrível, acho muito legal você conseguir segmentar o comportamento e tentar identificar o elo, né, como o Renato falou, que une todas essas pessoas. Acho que mais do que identificar que o dinheiro é só o meio, né, e não o fim, apesar de muitas pessoas acreditarem que ele é o fim, eu acho que é aí que está o maior problema do brasileiro e porque que ele não consegue se planejar, e claro que ninguém quer que o cara seja planejador, mas que ele consiga identificar no dinheiro e na educação financeira um modus operandi para ele conquistar aquilo que ele quer. Mas algo que eu acho que ainda falta em muitas pesquisas é identificar algo que é ainda mais intangível e que eu sinto muito, né, lá do que eu faço no Me Poupe, dos e-mails que eu recebo, das mensagens que eu recebo e tal, que é a falta de crédito do brasileiro no sentido de acreditar. E outra coisa também, na demonização que existe aqui a respeito do dinheiro. O fato da gente estar falando sobre dinheiro, que é preciso identificar formas e não sei o quê, eu vejo isso como uma forma tão mais simples, que é falar sobre dinheiro, em vez das pessoas nos seus relacionamentos diários. Você começa a namorar, você não fala sobre dinheiro. Em casa não se fala sobre dinheiro. E quanto mais a gente evita falar sobre isso e trata o dinheiro como um assunto quase que... tabu, né? É um tabu, como se os objetos de estudo, como se as pessoas, como falar com elas, como se elas fossem extraterrestres, assim, sabe? Aí é que eu acho que ainda existe um gap, porque isso tem que deixar de ser tabu antes de qualquer coisa. Essa distância entre a pessoa, o dinheiro e o assunto é que tem que ser quebrada. E de que forma a gente vai falar para as pessoas, fala sobre dinheiro, porque isso não é um problema, quem tem dinheiro não vai para o inferno, que eu acho que ainda é uma crença grande no Brasil e que até por isso, pelo fato de vivermos num país religioso ao extremo, apesar, né, de muita gente achar que não é, mas que essas crenças de que quem tem dinheiro vai para o inferno mesmo, acho que isso tem que ser quebrado, essa coisa de a pessoa que tem ambição é a pessoa ruim, o cara tem alguma coisa a mais, ele teve um jeito escuso. Então, acho que acima de tudo isso, e a forma de você fazer com que a pessoa viva a educação financeira, não apenas nos micromomentos, que é isso, né? Mas durante a sua vida inteira, é mostrar para ela que é possível ela acreditar, falar sobre isso e que o dinheiro não é... Ter orgulho. Ter orgulho de ter dinheiro. O brasileiro não tem ainda esse orgulho, eu acho que aí é o nosso grande desafio. Acho que tem Tá funcionando? Não, só vai nesse. Na dúvida. Foi ótimo esse comentário e eu queria fazer um paralelo. Vamos lembrar como é que foi as primeiras campanhas de combate à AIDS. Em algum momento, falar de sexo foi mais tabu do que é hoje, né? Então, aliás, hoje falar de sexo é menos tabu do que falar de dinheiro. A gente tem programas sobre sexo na TV e tem menos programas sobre, de fato, educação financeira de uma forma sedutora. Se a gente for lembrar, as primeiras campanhas para o uso de camisinha, campanhas públicas para o uso de camisinha, basicamente ornava em torno do medo da AIDS. Né? Então, você tinha que usar a camisinha para não morrer. E fazia com que cada vez que você fosse transar na sua vida, você lembrasse que você podia morrer. Então, era um negócio tão, assim, monstruoso que você conseguia transformar um dos maiores prazeres que existia em risco de vida. E que, portanto, você precisava da camisinha para superar isso. E ninguém usava camisinha, óbvio. Não funcionava. Quando se passou a naturalizar a questão do sexo e chegar à óbvia conclusão que as pessoas transam, a camisinha tinha que ser um instrumento do prazer. E começaram a fazer um conjunto de campanhas publicitárias que colocavam a camisinha como parte do dia a dia das pessoas, como parte do ritual de transar. Ou seja, você saiu da lógica do medo e partiu para a lógica da satisfação e da realização.
relação ao dinheiro não é diferente. Se fala sobre poupar e se fala sobre investimento com a lógica do medo. Vai que, é a mesma lógica do seguro, vai que você pode morrer, vai que tem um acidente, vai que acontece uma coisa inesperada. É mais ou menos aquele sujeito que quer vender uma garantia estendida quando você vai comprar uma televisão. Você está feliz da vida. Compra a televisão da menor marca, chega um cara, olha, mas pode quebrar. Cacete, eu paguei a mais para ter uma televisão melhor. Então, se a gente não consegue mostrar, assumir que o dinheiro é um meio para a realização, um meio para conseguir ser feliz, um meio para sua família viver melhor, para estudar, um meio e que gastar também não é pecado, você não vai conseguir mudar essa lógica. Eu fiz esse paralelo com a camisinha porque nós ainda falamos de investimento, na grande maioria das vezes, como a proteção a um risco, e não como meio de conquista, um meio de se viver. Aí fica o dinheiro pelo dinheiro, como eu já disse antes. Fica o dinheiro com o dinheiro. E aí quando fica só o dinheiro pelo dinheiro, é aquela sensação machista que infelizmente teve durante anos, que a mulher não podia andar com camisinha. Que usar camisinha era só uma preocupação do homem. Foi mudando isso, né? Ao longo do tempo. Porque o dinheiro pelo dinheiro, o cara tá falando que tem dinheiro porque ele quer se mostrar. Ou o cara tá falando com... ele conquistou alguma coisa de uma maneira mais escusa. E aí você não valoriza o mérito, a conquista, o correr atrás desse processo inteiro. Então, nós temos que naturalizar o uso do dinheiro como um mecanismo de conquista. E para isso, você precisa vincular a conquista do dinheiro nesse discurso que é o trabalho. Ter dinheiro não é um valor para o brasileiro, mas o trabalho é um valor para o brasileiro. Correr atrás, por mérito próprio, e conquistar aquilo, é um valor para o brasileiro. E aí, a pessoa pode falar, você está se matando para ganhar dinheiro? Não, eu estou me matando para estudar. Eu estou me matando para poder aproveitar o meu envelhecimento. Eu estou me matando para conseguir oferecer uma condição de vida melhor para mim e para minha família. Você passa a trabalhar o dinheiro pela lógica do prazer e não pela lógica do medo. Da mesma forma que se desenvolveu as campanhas para uso de camisinha. Acho que você tocou num ponto, acho que excelente, né? De como é que a gente pode tornar a experiência de poupar prazerosa. Acho que para a maioria das pessoas é o contrário, é uma privação ao consumo, e o consumo é o prazer. Eu tive com o presidente de um grande varejista no primeiro final de semana subsequente à liberação da FGTS. Ele estava com um sorriso de orelha a orelha. Tinha quadruplicado a venda de celulares. Assim, você vê, vai para consumo. Né? O brasileiro consome, seja ele rico, seja ele pobre, como proporção da sua renda ele consome, ele não poupa. Né? Acho que esse é um grande desafio. Né? Se chegar com tênis novo, se chegar com carro novo, com celular novo, é bacana, as pessoas exibem, elas têm prazer em exibir isso. E ninguém fala do seu sucesso financeiro em ter liberdade financeira, ou ter a perspectiva de ser independente financeiramente em algum momento do futuro, ou hoje já, né? Eu tenho um filho de 7 anos, outro dia ele me fez uma pergunta no meio do almoço, tinha parente, babá estava junto, que é a mais desconcertante de todas. Ele olhou para mim, ele sabe que eu trabalho com investimentos, e falou assim, papai, quanto dinheiro a gente tem? Nossa. Ficou aquele silêncio, né? Acho que ele esperava uma resposta, tem tantos reais. Eu falei, mas como assim? A gente tem o suficiente? É desconcertante. Se coloca nessa situação, assim, né, com terceiros em volta. Eu falei assim, não, a gente tem o suficiente, tá tudo bem, né? Você está preocupado com isso? Não, me fala quanto você tem. Eu não vou tirar de você. Eu tenho uma desconfiança, né? Eu falei assim, mas para que você quer o dinheiro? Eu falei assim, eu queria mandar um robô para a Lua. Ele faz aula de robótica. Eu falei, não, para isso a gente não tem. Aí papai vai trabalhar, me comprometo a me dedicar com você para a gente fazer isso, né? Mas depois eu chamei ele para conversar, né? A gente colocou uma mesada para ele ter a administração do dinheiro dele e tudo mais. Ele começou a entender um pouco do dinheiro já há algum tempo, né? Mas é desconcertante a pergunta. E não deveria ser. Por que deveria ser? Né? Mas a gente não conseguiu tornar isso socialmente aceitável e desejável você falar disso e, de certa forma, não vou usar a palavra exibir, mas ter transparência nisso, né? Porque não deveria ter. Né? Então, acho que tem um buraco. O buraco acho que é muito mais embaixo quando se fala de... É mais fácil falar de dinheiro que falar de sexo, é verdade. Né? E acho que tem essas outras barreiras também.
Boa, não deu resposta. Esse negócio de associar coisas negativas é sensacional, né? Eu recebi uma vez uma mensagem, eu tinha feito um post falando do dinheiro, né? Dos Ds do dinheiro, diversão, né? Definição do seu objetivo, né? E aí o último, assim, diversão, se aproveitar e tal. Daí eu recebi uma mensagem inbox de uma pessoa que mora em Portugal. Falou, não, ótimo, achei muito legal isso que você colocou. Aqui eu também aprendi os 3 Ds do dinheiro. O divórcio, o desemprego e a doença. Eu falei, meu Deus do céu, como é que a pessoa pode pensar, né, em querer trabalhar com este incentivo? Eu falei, pelo amor de Deus, porque a gente sempre realmente incute o assunto a um tema negativo. E outro ponto que você tocou importante, que foi a questão da valorização do trabalho. A gente tem um projeto muito interessante nas universidades, que é o projeto Como Investir em Você, que é um programa de educação financeira para universitários. E quando a gente definiu que queria fazer esse projeto, a gente, obviamente, como nós sabemos o que as pessoas querem, né, o que elas precisam, óbvio, a gente já tinha na cabeça, não, a gente tem que fazer um curso que tem que ser acessível, linguagem simples, a gente vai usar uma linguagem bacana, porque a pessoa tem que aprender a guardar dinheiro, a planejar, estabelecer metas, né, entender sobre os investimentos e tal. Aí veio a consultoria que nos ajudou a desenvolver o projeto e falou, olha, mas a primeira coisa que a gente tem que entender é o contexto dos jovens, né? Então vamos lá, fazer alguns grupos focais e ver o que essa meninada pensa. Aí, assim, os primeiros resultados já foram assustadores, porque a gente viu ali que a gente estava fazendo um projeto numa universidade que é predominante classe D, C e D, e que os resultados eram assim, olha, o que o dinheiro significa para você? Significa algo para eu pagar as contas. O trabalho, o que é? O trabalho é algo que eu tenho, porque dando para pagar tudo que eu preciso até o final do mês, tá bom, se eu ganho um pouquinho mais eu vou para o outro, enfim. Então a gente percebeu que ali era uma questão de que não adiantava a gente falar para aquele público a importância de se gastar com consciência se eles não ganhavam com consciência. Eram pessoas que, ali, muito jovens, era o primeiro membro da família a chegar num curso universitário. E eles estavam ali com a oportunidade de ouro na mão e para eles o emprego era algo simplesmente para pagar as contas do final do mês. Então a gente, obviamente, como a gente não sabia o que eles precisavam, a gente voltou para a prancheta e a gente viu que o mais importante era ter um módulo no programa que falasse sobre como ganhar o dinheiro. Propósito do trabalho, o valor do trabalho, que o dinheiro é fruto daquilo que você produz. Claro. Então, aquilo, meu amigo, você trabalha 12 horas por dia, muitas vezes, você está produzindo e você está sendo recompensado monetariamente pelo aquilo que você produz. Além de você deixar um legado, de você fazer algo importante para a sociedade, entrou no seu bolso, mérito seu. Então, isso prova como a gente também precisa, de fato, ter uma empatia e conseguir se conectar com o outro para dar uma solução mais atraente. Tem mais uma pergunta? Lá. Som. Parabéns pela pesquisa, está muito boa, sempre contribui para as discussões de educação financeira, finanças pessoais, investimentos, crédito, né? Eu queria fazer uma observação sobre 2 perfis, o despreocupado e o planejador, que eu acho que é o realizador, né? A gente planejar e realizar. E o que a gente viu nos vídeos, principalmente do despreocupado, é o otimismo, o sorriso, a pessoa no mar, família, sem camisa. É o apelo positivo. Quando o planejador, por mais que teve algum sorriso, mas é um sorriso mais amarelo, mais difícil, mais frustrado. Mas, por outro lado, tem um lado B que a gente não viu no vídeo, que é como é depois, quando chega uma fatura de cartão de crédito a 10% ao mês. Como que é quando tem perder um emprego? Como que é ir para o outro lado? E como, numa linguagem mercadológica, transformar esse apelo de você conseguir tornar o investimento e o uso consciente do crédito, todo o composto de finanças pessoais, bacana. E também esses perfis, eles conversam. Por trás daquele despreocupado com a carteira aberta dando risada, tem algum construtor ali dando ou um sistema financeiro, ou alguma coisa dando alguma sustentação. Então, não é mais uma pergunta, mas uma constatação, uma observação,
para como que a gente lidar, é o desafio do nosso dia a dia, porque não é também a exibição de sucesso financeiro, é de usar as finanças como plataforma para a vida. E para o despreocupado, que ele vive outras coisas que não o dinheiro, como que o dinheiro pode não deixar ele cair num buraco que financeiramente, pelas condições, levam a ele a um problema muito maior de vida, não financeiro, um problema muito maior de vida. Tá? A pesquisa aqui, acho que é óbvio que a gente traz os extremos para a gente conseguir justamente fazer essa análise, mas obviamente as pessoas não têm aqueles traços, né? Apesar que quando eu me olho lá eu falo, nossa, né? Até a gente estava vendo, de novo essa semana eu vou falar, a pesquisa lá do Datafolha, e aí mostrou nível de renda, e etc. Aí tem uma pessoa aqui da Ambima que é um despreocupado, e eu me considero uma planejadora. Aí quando eu vi os dados, eu falei assim, olha, sinceramente eu não vi vantagem em ser planejadora. Mas eu acho que tem isso também, né? A gente vê ali, pô, eu queria estar lá na praia. Os caras na rua falaram, pô, era 4 horas da tarde, a gente estava lá na praia fumando com o cara. Mas eu acho que tem também um significado do que é felicidade. Porque as pessoas que também são planejadoras, a conquista, aquilo é de fato importante, aquilo é a alegria, é onde ela se vê produtiva. Então, eu acho que também são mindsets distintos, mas obviamente a gente viu aqui o lado luz e o lado sombra de alguns perfis para a gente conseguir evidenciar a questão, né? Mas óbvio que cada um tem gatilhos, e são gatilhos às vezes inversos. E como a gente, de novo, pode se inserir nesse universo e ajudar melhor. Acho que tem mais uma pergunta lá no fundo. Bom dia, meu nome é Emanuele. Esse tema me encanta e eu acho que cada um de nós aqui nessa sala temos a obrigação de, aos poucos, ir quebrando esse tabu. Nós que nos interessamos por isso. Infelizmente, não é uma sala gigante, mas a gente chega lá, então não tem um número enorme de interessados, mas a nossa obrigação é quebrar esse tabu. Eu entrei nessa sala com o sonho de tornar o maior número de brasileiros em planejadores. Ok, estou desistindo desse sonho, vou mudar o meu sonho. Então a minha pergunta é, eu tenho que entrar na realidade do despreocupado, do camaleão, e eu posso ter esperança que ele vai poupar dentro da realidade dele, dentro do perfil dele? A minha pergunta é, eu posso ter essa esperança de que ele vai viver o hoje, mas talvez eu vou conseguir fazer ele viver um pouquinho menos para pensar no que é necessário, para pensar no futuro? Eu posso ter essa esperança sem querer mudar esse perfil? Não sei se eu tenho a resposta. Você vai ver a resposta de um planejador. Acho que vai ser um pouco viesado. Eu acho que a gente, dentro dessa indústria, deveria ter a obrigação de procurar nos comunicar melhor com ele. Eu não sei se a gente vai ser capaz de fazer com que ele de fato atue. Deveríamos ter esse objetivo, acho que a gente não deveria alterar isso, né? Mas acho que talvez a gente tenha que trazer elementos que sugiram um protagonismo maior, os benefícios de se ter um protagonismo maior nesse assunto, até mesmo como despreocupado. E as pessoas vão viver com as consequências disso, né? As famílias deles vão viver com as consequências disso. E isso já está acontecendo, né? Acho que talvez trazer essa conscientização maior, trazer um pouco mais dos elementos de que estão sob seu controle, que talvez você pudesse fazer, né, um sujeito despreocupado, para não ter esses impactos. A gente vai falar de coisas negativas, né? Mas veja bem, hoje 97% da população aposentada no Brasil não tem independência financeira. Então continua trabalhando, embora não desejasse continuar trabalhando. Nada contra continuar trabalhando depois da aposentadoria, né? Ouvir um peso financeiro para os filhos. Hoje tem menos filho para o casal. Você vai ver um peso financeiro para o filho, seu filho vai ter mais dificuldade de conquistar a independência financeira. Essa é a próxima geração, ajusta um padrão de vida para baixo. Então há muitas consequências associadas a simplesmente não fazer nada, né? Eu acho que o grande desafio é desenvolver formas, né, de nos comunicar, produtos que tenham apelos, né, até para um despreocupado, para que ele se torne menos despreocupado, talvez, mas ele não vai ser um planejador, acho que, né, como a gente falou, acho que não vamos tentar mudar as pessoas, mas se eles ficarem talvez um pouquinho menos despreocupados,
Não quero que ele seja o preocupado, né? Mas acho que talvez nessa linha. Né? Eu, com o otimismo do sonhador, acho que tem totais condições de fazer as pessoas pouparem. Total condições das pessoas. Só que a gente sempre trabalhou da poupança como um valor por si só, trabalhando com a parábola da cigarra da formiga, num país que adora ser cigarra, e ser feliz, e ser bacana, o que não quer dizer que não seja um país de trabalhadores, como as formigas. Então, a primeira questão é vincular com o trabalho. Depois entender que o nosso desafio da poupança, tinha que ser o desafio não do investimento e da poupança, porque esse é o nosso mercado aqui. Mas é de como também ajudar o brasileiro a ganhar dinheiro e a conquistar dinheiro. Então, mesmo quando a gente vai para a lógica do planejamento financeiro, em que a gente fala, você abre mão daquilo outro, abre mão daquele outro, a gente diz para as pessoas que essa é a única forma dele conseguir investir e guardar dinheiro. Desculpa, essa não é a única forma, é uma das formas. Ele pode fazer hora extra, ele pode fazer um bico, ele pode comprar a mesma coisa que ele compra comprando no atacado e não no varejo, conseguindo ter um preço menor. Se a gente colocar como um desafio nosso ajudar a conquista que essas pessoas vão ter, e para mim essa é a chave da comunicação, nós somos parceiros na conquista, que envolve sim poupar, mas envolve sim ter mais renda. A gente tenta capturar essa renda extra de uma outra forma. Eu queria pedir licença para dar um exemplo pessoal meu. Eu guardo 30% do que eu ganho desde os 16 anos de idade. Quem vê pensa que eu sou um cara planejador. E eu acabei de comprar uma casa que eu estava passando na frente, não estava procurando. Não estava procurando. Entrei com a minha namorada, tudo fez sentido, comecei a chorar e comprei. Então, assim, as pessoas são estranhas mesmo para isso. A gente tem que o que eu desenvolver para mim? Eu tinha algumas estratégias minhas. Por exemplo, se eu guardo 30% do que eu ganho, e se naquele mês eu gastei mais, eu vou para o cheque especial, vou pagar mais juros no cheque especial. Por 5 dias, 10 dias, 15 dias. Vocês ainda têm 10 dias sem juros no cheque especial? E aí... por quê? Porque isso me educava. Se eu for ser o cara só racional, não, amigo, tira daqui de qualquer investimento que você tenha, que tenha liquidez imediata, ele não vai pagar a porcaria dos juros do negócio. Mas desculpa, eu precisava fazer isso e com isso eu conseguia manter ali. E tudo aquilo extra que eu queria comprar, eu arranjava mais trabalho para as outras coisas. Isso é o meu jeito. Estranho, mas que comigo funcionou bem. Esse exercício de humildade, de entender as possibilidades dos outros e ser parceiro das conquistas, eu acho que é o caminho, sim, para a gente criar uma cultura de poupança no Brasil. Isso somado à construção de portfólio. Porque a cultura do endividamento foi tão grande no Brasil, a questão do crédito foi tão grande no Brasil, e desculpa, eu não estou demonizando o crédito, não. O maior capitalismo do mundo é um dos países mais endividados do mundo, são os americanos, ok? Só para a gente não demonizar a questão do crédito aqui. Só que hoje vários brasileiros querem poupar e para isso transformam poupança em dívida, que é o caso do consórcio e que é o caso da capitalização, sem entrar no mérito dos produtos em si. Eles transformam poupança em dinheiro, eu tenho que colocar todo mês um dinheiro lá, e um dia aquilo está guardado, e aquilo cria um gatilho contra mim mesmo. Acho que tem outras formas da gente conseguir dialogar com esse brasileiro que não é tão disciplinado, que ele tem que criar regras para a própria indisciplina dele, mas que tem, no fundo, uma vontade real de poupar. Eu tenho esperança, sim. Eu acho que a gente pode e muito ajudar as pessoas dentro do seu contexto. Existe, eu acho que nisso não é indiscutível a gama de produtos e serviços que as instituições têm. Eu acho que a gente só precisa ser pertinente naquilo que a gente está ofertando. Eu gosto de dar um exemplo também.
que eu tinha um cartão de crédito de uma companhia aérea, eu viajo bastante a trabalho, e para mim o benefício central daquele cartão era eu ter o embarque preferencial. Acho que eu só tinha aquele cartão por conta disso. E aí um dia eu vi a fatura, porque apesar de ser uma planejadora, não me atento a detalhes, não gosto. E aí eu falei, puta, olha, anuidade cara, eu vou ligar lá para pedir um desconto. Então não era aquela coisa, vou cancelar, não sei o quê, porque né, se eu não ameaço, se não vai fazer. E aí eu liguei, eu falei, olha, eu queria dar um desconto nessa loja de anuidade. Aí a pessoa, não, mas esse cartão tem muitos benefícios, etc. Eu falei, não, eu adoro o cartão, tem ótimos benefícios, quero ficar com o cartão, mas, poxa, eu gasto bastante, podia me dar um desconto? Não, mas olha os benefícios que a senhora tem, o seu limite. Eu falei, não, entendi todos os benefícios. Ah, tá bom, só um minutinho. Aí ela voltou na linha, e também sem entrar no mérito de CRM, nada disso, mas ela voltou na linha e falou assim, olha, dona Ana, a senhora sabia que com esse cartão a senhora tem desconto de 50% em todos os jogos do Brasileirão? Quem me conhece sabe o que significa futebol para mim, gente. Eu detesto futebol. E aquilo para mim foi assim, eu falei, não, tudo bem, então, obrigada. Obrigada, eu vou pagar mais caro mesmo. Mas aquilo é o tipo da coisa da pertinência. Assim, aquilo jamais ia me convencer a ficar com cartão de crédito. Mas tá aí uma lição para os bancos serem mais assertivos e pertinentes na oferta. Então, se ela tivesse me dado mais um benefício de viagem, era capaz de eu pagar mais caro pelo cartão, porque para mim ele era muito importante para o seu cartão de viagem. Então, eu acho que tem esperança, mas a gente tem que ter a humildade e disposição de se conectar com o outro, porque o interesse, no fundo, é nosso. Tem mais uma pergunta aqui. Eu queria só... Tá funcionando? Tá. Queria só compartilhar uma experiência que eu tive também. Uma vez eu tive a oportunidade de perguntar para um neurocientista por que as pessoas não poupam. E ele disse que as pessoas não conseguem ver o benefício futuro de fazer a poupança. Então, é muito em linha com o que o Renato trouxe, dessa questão da gente colocar qual é o objetivo futuro, né? Da pessoa enxergar o que ela está construindo com o ato de poupar. E acho que é uma coisa que a Ana trouxe muito para a gente lá na Planejar. Acho que planejamento financeiro, a gente sempre pegava muito a questão dos riscos, né? De verificar quais são os riscos que a pessoa está correndo na vida dela, a questão da dívida, do desemprego, da doença, os 3 Ds, e começar a colocar a construção do sonho, né? E trazer essa questão do sonho como o fator principal, a prioridade. Isso é super importante para a gente incentivar a poupança. Tem que se tornar uma coisa atraente, assim. Eu até falo, né? A gente se prepara para as emergências e não para as oportunidades. E na vida a gente tem mais oportunidades do que emergências. Então é só a gente mudar o discurso, assim, mas com genuinidade. A gente tem que ser genuíno nesse interesse em se conectar, porque uma coisa eu tenho a dizer para vocês: a pesquisa quantitativa não está pronta, mas fica aqui, né, o temperinho aqui para dizer, tem muita oportunidade, se a gente quiser. Falando em oportunidades, está aí várias oportunidades da gente se conectar mais. A gente tem mais perguntas? Senão, acho que debatemos bem. Vocês querem fazer considerações finais? Sim, perfeito. Alguma outra pergunta, pessoal? O que vocês mandam eu fazer? A pergunta, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. As que eu, pelo menos, recebi, acho que todas a gente já cobriu de algum jeito. Que a gente falou aqui, como tornar a educação financeira uma matéria básica. Eu acho que já cobrimos aqui. Só uns recados finais. Esse vídeo vai ficar pronto no canal do YouTube da Ambima no dia 11. Então vai estar lá disponível todo o material. Quem tiver interesse em ter acesso à pesquisa, aos relatórios, a gente está fornecendo, justamente porque o que a gente quer com essa pesquisa é compartilhar os resultados para motivar que as pessoas realmente façam uso desse material. Esse é o objetivo da Ambima. Vocês podem mandar também outras perguntas que vocês tiverem depois. Não, né, sei que tem uma plateia de tímidos aqui, poucos se arriscaram a fazer perguntas, mas espero que a gente tenha dado aí uma boa luz, né, ou pelo menos uma provocação inicial para que a gente consiga aí ajudar o brasileiro nessa trajetória e fazer com que o percurso deles daqui para frente seja um pouco mais interessante. Gente, obrigada, um bom dia a todos. Obrigada, Aquiles, obrigada, Renato. Um prazer recebê-los aqui na Ambima. Obrigada.